Hoje, vamos explorar a história do apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, e seu fim trágico, mas inspirador. Pedro, também conhecido como Simão, foi um pescador que se tornou um dos pilares da igreja cristã. Sua vida foi marcada por momentos de dúvida, arrependimento e, finalmente, uma fé inabalável. Acompanhe conosco esta jornada emocionante. O chamado de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus enquanto pescava no mar da Galileia. Esse momento transformador ocorreu quando Jesus se aproximou e disse: "Venha, siga-me, e eu farei de você um pescador de homens." Essas palavras simples, mas poderosas, tocaram profundamente Pedro, que deixou tudo para trás, sua família, sua profissão e sua segurança, para seguir Jesus. A partir desse ponto, Pedro se tornou um dos discípulos mais dedicados de Jesus. Ele testemunhou milagres extraordinários, como a multiplicação dos pães e peixes, e ouviu ensinamentos profundos que moldaram sua fé e compreensão do reino de Deus. Pedro foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias, afirmando: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." A negação de Pedro. Apesar de sua devoção, Pedro teve momentos de fraqueza humana. Na noite em que Jesus foi preso, a fé de Pedro foi posta à prova. Ele negou conhecer Jesus 3 vezes, exatamente como Jesus havia predito. Após a terceira negação, o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Esse momento foi devastador para Pedro, que percebeu a profundidade de sua traição. Ele saiu e chorou amargamente, arrependido de sua fraqueza. No entanto, esse momento de fraqueza não definiu sua vida. Foi um ponto de virada que levou Pedro a uma renovação de fé e compromisso. A redenção de Pedro. Após a ressurreição de Jesus, Pedro teve a chance de se redimir. Jesus apareceu a ele e perguntou 3 vezes: "Pedro, você me ama?" Cada vez que Pedro respondia afirmativamente, Jesus lhe dava uma missão: "Cuide das minhas ovelhas." Esse momento não foi apenas uma oportunidade de redenção, mas também um renascimento espiritual para Pedro. Foi um testemunho do perdão e da graça de Jesus, que confiou a Pedro a liderança de sua igreja. Pedro se dedicou ainda mais à missão de espalhar os ensinamentos de Jesus, mostrando que a redenção é sempre possível através da fé. A liderança de Pedro. Pedro se tornou um líder fundamental na igreja primitiva. Ele pregou com ousadia, realizou milagres e guiou os primeiros cristãos em tempos de perseguição. Sua fé e coragem inspiraram muitos a seguir o caminho de Jesus, mesmo diante de grandes desafios. Pedro viajou por várias regiões, pregando o evangelho e estabelecendo comunidades cristãs. Ele realizou milagres, como a cura de um paralítico, demonstrando o poder de Deus em ação. Sua liderança não era apenas baseada em palavras, mas em ações que refletiam sua fé profunda e sua conexão com Jesus. O fim trágico de Pedro. O fim de Pedro foi trágico, mas cheio de fé. Durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à morte. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Mesmo em seus últimos momentos, Pedro demonstrou uma fé inabalável e uma coragem extraordinária. Sua morte serviu como testemunho final de sua devoção a Cristo e inspirou inúmeros seguidores a manterem sua fé, mesmo diante da perseguição e da morte. A história de Pedro nos mostra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, a graça de Deus está sempre presente. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, encontrou redenção e se tornou um pilar da fé cristã. Assim como Pedro, podemos encontrar força e coragem em nossa fé, mesmo quando enfrentamos desafios e adversidades. Lembre-se de que Deus nunca nos abandona e que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo. Que a história de Pedro inspire você a buscar a redenção e a viver com coragem e fé inabaláveis. Se você crê, digite amém.